viram da Estação Espacial Internacional são relevantes. Em várias ocasiões e de diferentes ângulos, eles puderam observar um fane enorme em forma de cilindro que parece acompanhar a estação espacial todo o tempo. Ou será que está vigiando a estação? O cilindro que se aproximou da estação espacial tinha um movimento próprio. O tempo passava e o cilindro mudava de posição. E as conclusões indicam que aquele objeto não pertencia a nenhuma das nações participantes. Era um objeto de fora da Terra. O que a estação espacial grava pode ser visto da Terra, porque a transmissão é contínua e as câmeras estão abertas. Então, muitas pessoas podem ver essas imagens que estão sendo gravadas pela estação espacial. O evento é conhecido como o incidente do OVNI cilíndrico. E a grande quantidade de gravações que começaram a circular pela internet só poderiam levar a uma pergunta: o que realmente é essa nave? A NASA não fez nenhuma declaração oficial sobre esse assunto. Mas como pode não existir uma resposta para uma coisa que acontece praticamente desde a criação da Estação Espacial Internacional? Em 14 de novembro de 2020, foi possível registrar um OVNI enorme cruzando diretamente em frente a uma das câmeras da Estação Espacial. Ao analisar o objeto, podemos perceber que é um objeto alongado, em forma de cilindro e que tem a cor âmbar. Parece ter 4 luzes na parte traseira, alinhadas, e uma luz mais brilhante na parte da frente, que aparenta guiar esse percurso. Analisamos o objeto e percebemos que ele não possui características correspondentes a uma nave terrestre conhecida, lixo espacial, algum cometa ou fenômeno natural. Também é interessante notar que ele parece seguir a linha do horizonte, o que indica que pode estar em órbita ao redor da Terra. No dia seguinte a esse avistamento, e apenas algumas horas depois, foi registrado um segundo evento, muito mais incrível. As câmeras da Estação Espacial Internacional transmitiram ao vivo a passagem de centenas de objetos luminosos. Eram objetos que podiam ser comparados com as estrelas, que também apareciam na imagem, mas não tinham nada a ver com elas. O brilho era muito mais intenso. Se deslocavam a uma velocidade incrível e, portanto, não parecia coincidir com nada do nosso mundo. Estava sendo transmitido ao vivo, havia centenas de pessoas assistindo, então é impossível que fosse uma coisa inventada. Em 21 de fevereiro de 2019, um astronauta estava gravando um vídeo de uma das escotilhas da estação quando registrou a passagem de 3 OVNIs se deslocando em uma velocidade extraordinária. Eram objetos em forma de bumerangue de cor escura. Quase um ano depois, em 19 de agosto de 2020, o cosmonauta russo Ivan Wagner estava gravando uma manifestação da aurora boreal sobre a Antártida quando registrou a passagem de um fenômeno magnífico. Ivan Wagner capturou 5 luzes que se moviam de maneira transversal em relação à esfera da Terra. Os mais céticos apontaram que poderia se tratar dos satélites Starlink da empresa SpaceX. No entanto, sabemos que esse trem de satélites se desloca em uma órbita baixa e paralela em relação à Terra. E esses objetos não faziam esse movimento. Era transversal e superior ao que seria a visão dos satélites. Em 16 de novembro de 2020, foi possível registrar um objeto misterioso que se aproximou bastante da Estação Espacial Internacional.
É possível ver como o objeto vai se materializando, como se estivesse invisível e aos poucos fosse saindo daquela camada de invisibilidade. É um objeto de forma alongada e com pontas nas extremidades e que fica perto da Estação Espacial Internacional por um tempo e depois desaparece aos poucos, assim como se materializou. Mas essa não foi a primeira vez que esse objeto foi registrado pelas câmeras da Estação Espacial Internacional. 2 anos antes desse avistamento, aconteceu outro muito parecido também perto da Estação Espacial Internacional. Era um objeto que parecia estar se afastando da órbita terrestre. Ficava cada vez mais distante até finalmente desaparecer no horizonte. Ou seja, sim, já foram registradas aparições de objetos desse tipo em outras ocasiões. Um dos avistamentos mais surpreendentes e indiscutíveis aconteceu em 21 de fevereiro de 2020. Naquele dia, foi registrada a presença de um objeto voador não identificado que acompanhou a viagem da estação espacial durante quase 20 minutos. Naquele momento, a Estação Espacial Internacional estava se movendo a uma velocidade de 27.500 km por hora e estava a uma distância de 430 km da Terra. O objeto parecia manter a mesma velocidade e altitude que a Estação Espacial Internacional. Tem um momento em que ele desaparece de vista, parece que está se afastando e some completamente, mas os técnicos conseguem focá-lo novamente no momento exato em que o objeto emite um forte feixe de luz até finalmente desaparecer. Os especialistas da NASA, analisando a trajetória dessa missão, determinaram que se tratava de lixo espacial e que não poderia, nesse caso, ser relacionado a fenômenos ufológicos. Apesar das interpretações diferentes, é certo que o incidente continua sendo motivo de debate entre ufólogos e cientistas. A NASA tem sido ambígua em algumas ocasiões. Eu acredito que existem 2 grupos dentro da própria NASA. Aqueles que querem revelar a verdade do que aconteceu e aqueles que querem encobrir essa verdade e não querem divulgá-la para o mundo. No entanto, alguns desses encontros entre astronautas e OVNIs foram registrados na documentação oficial das missões. Durante a coletiva de imprensa, realizada ao final da missão STS-115, que aconteceu em 2006, a astronauta Heidi Marie Stephanie Sheen Piper desmaiou justamente no momento em que estava prestes a relatar os detalhes do encontro que tiveram com um objeto estranho no espaço. Era uma coisa que, vocês sabem, nunca havia sido vista. E quando finalmente atravessei a porta, eu percebi que havia algo diferente também. E eu presumi que aquilo não poderia acontecer, levando em consideração o treinamento da equipe. E então eu... Cuidado. Segura ela, segura ela. Minutos depois, a astronauta tentou retomar o microfone para continuar seu relato, mas voltou a passar mal e precisou ser retirada da sala sem que houvesse qualquer declaração oficial sobre o ocorrido. Está claro que a mulher sofreu algum tipo de estresse pós-traumático. Mas que tipo de experiência aterrorizante ela pode ter vivido no espaço? Por que ninguém nos conta nada? Já estão acostumados? Já sabem? Ou se trata de alguma coisa sobre a qual é proibido falar? Já viram uma coisa assim?
Não. Presa de madeira saindo da água? Ou poderia ser uma armadilha destinada a perfurar o casco de quaisquer barcos que vieram para a Terra para roubar o misterioso tesouro de Oak Island? De acordo com registros históricos, águas próximas a Oak Island foram conhecidas como um refúgio para piratas. Pode ser que algum deles escondeu uma porcentagem do seu saque na ilha? O tesouro da ilha. Quinta. No History Channel. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade, esta noite, às 8h10, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. O que faz com que algo seja inexplicável? É possível que não possamos compreender algumas coisas que acontecem diante de nossos próprios olhos. Mas o que acontece quando, mesmo vendo, não podemos entender? Você vai ter que ver para crer. Inexplicável América Latina, no History. Já viram uma coisa assim? Não. Presa de madeira saindo da água? Ou poderia... Águas próximas a Oak Island foram conhecidas como um refúgio para piratas. Pode ser que algum deles escondeu uma porcentagem do seu saque na ilha? O tesouro da ilha. Quinta. No History Channel. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade, esta noite, às 8h10, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. Acredito em Oak Island desde que era menino. Sonhei com tesouros, riquezas escondidas, túneis subterrâneos. Oak Island são 228 anos de paixão e mistério. Certamente havia vontade no seu empreendimento. Existem muitas razões para chegar ao fundo deste mistério. O tesouro da ilha. Quinta, no History Channel. Quantos de vocês ainda acham impactante saber que houve humanos pisando na Lua? A exploração espacial está, sem dúvida, repleta de feitos impressionantes.
A maioria deles acompanhados e observados muito de perto pelos OVNIs. A exploração do cosmos é um tema cada vez mais frequente na história da humanidade. Diversos países têm contribuído significativamente nesse assunto. Com o avanço da tecnologia, conseguimos observar o céu não apenas da Terra, mas também enviamos sondas espaciais para nos aproximar dos planetas na intenção de analisá-los com grandes detalhes. 3, 2... Hoje é normal assistir aos lançamentos de foguetes das estações espaciais de diferentes países. Não apenas de programas governamentais, mas também de empresas privadas que buscam estabelecer o turismo espacial. Quando olhamos para o céu atualmente, além de ver planetas e estrelas cuja luz nos chega do passado, também observamos satélites e restos de espaçonaves que um dia foram tripuladas e agora são lixo espacial. E sem falar dos OVNIs, que agora são chamados de FUNIs. Fenômenos aéreos não identificados, que assim como nós observamos o cosmos, também nos observam muito de perto. No entanto, para entender a atualidade espacial, precisamos voltar no tempo. Tudo começou há mais de 6 décadas. Naquela época, a competição para ser o primeiro país a estabelecer sua presença na Lua era crucial para confirmar a supremacia ideológica no contexto das tensões políticas na Terra. A corrida espacial acelerou durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a então União Soviética iniciaram uma disputa para demonstrar quem tinha maior superioridade tecnológica. O lançamento do Sputnik 1 ao espaço marcou o primeiro grande passo que abriu a conquista do espaço exterior. O programa Mercury dos Estados Unidos foi um esforço para alcançar a União Soviética na corrida espacial, com o objetivo de enviar o primeiro astronauta ao espaço exterior. E foi lançado. Já está iniciando a subida. Boa sorte a todos. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Foi em 1969 que os Estados Unidos, por meio da NASA, conseguiram levar Neil Armstrong à Lua, conforme indicado na placa que deixaram na superfície lunar. Foi um pequeno grande passo na conquista do espaço. Desde sempre, os astronautas estão acompanhados de instrumentos científicos de vanguarda. Graças a câmeras muito especiais, esses exploradores capturaram algumas das imagens mais belas e extraordinárias que já vimos, abrindo assim uma janela para as maravilhas do cosmos. Mas também para os mistérios que, pouco a pouco, vieram à tona. John Glenn foi o primeiro astronauta a ir para o espaço. Deu 3 voltas ao redor da Terra. Mas desde que decolou, ele revelou que objetos pequenos, muito brilhantes, estavam seguindo a nave. Na época, disseram que eram só cristais que tinham se fixado na janela da cápsula. Mas, na verdade, a NASA nunca vai admitir que os astronautas viram coisas inexplicáveis. Na etapa seguinte, foi criado o projeto Gemini e uma questão curiosa foi relatada. 3, 2, 1, 0. Ignição iniciada. E decolou. Muitos fatos foram registrados com os astronautas e na Gemini 4. O astronauta Tim McDivitt relata ter visto um cilindro. Ele fica surpreso e relata a Houston sobre um objeto desconhecido, um FUNI. O centro de controle responde: sim, já sabemos do que se trata.
Assim, mais uma vez, tentaram silenciar essa voz que testemunhou ter visto esses objetos cilíndricos no espaço. Além disso, dentro do projeto Gemini, também foi revelado que, em algumas ocasiões, as câmeras da espaçonave captavam uma espécie de sombra nos cantos, algo que não podiam definir claramente. Mas eu suponho que isso indica que a nave estava sendo acompanhada por objetos desconhecidos. Os cientistas da NASA argumentaram, com base na trajetória da missão, que era mesmo lixo espacial e que não tinham nenhuma evidência de que eram OVNIs. Apesar de várias explicações dadas aos fenômenos, as visitas de naves extraterrestres às missões do projeto Gemini não pararam. Charles Conrad fez parte de uma das Geminis lançadas e em 1966 ele descreve como se fossem pequenos vagalumes e, a partir daí, como sempre, vai ter duas versões, o que os astronautas realmente veem e o que eles dizem que acreditam ter visto, e é claro, por parte da NASA. Nas últimas décadas do século XX e com as bases estabelecidas pelos programas espaciais anteriores, a corrida para conquistar o espaço avançou a passos largos, assim como os encontros que os astronautas pioneiros tiveram com OVNIs. Alguns dos astronautas que faziam parte do projeto Apollo relataram avistamentos de objetos desconhecidos ou ruídos estranhos. O objetivo da missão Apollo 10 era sobrevoar a superfície da Lua a uma distância de 15 mil metros para preparar o caminho para a próxima missão histórica, a Apollo 11. Durante aqueles momentos, eles passaram pelo lado oculto da Lua e testaram o que deveria ficar sem comunicação por um tempo. O que os dispositivos registraram naquele momento foi realmente incomum. Essa música parece vir do espaço, não? Tá ouvindo esse assobio? Ouve? Parece uma música de outro mundo. Na missão Apollo 10, os astronautas Stafford, Young e Cernan relataram um fato curioso. Eles fizeram uma gravação de alguns sons que registraram. Na época, a gravação foi escondida, mas recentemente foi liberada. Era uma espécie de música, uma música estranha que eles não conseguiam decifrar. Certamente não era uma música conhecida na Terra. No final, a explicação da NASA veio como muitas outras para desacreditar a situação, dizendo que eram interferências, mas de qualquer maneira o mistério permanece, porque não se sabe exatamente o que foi gravado. Mais tarde, aconteceria a missão histórica. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a exploração espacial e para a presença de testemunhas inesperadas. Já na Apollo 11, a nave estadunidense que pousou na Lua, os astronautas testemunharam esses objetos desconhecidos. Anos depois, Aldrin contou que viu uma nave desconhecida, também na mesma área, como se estivessem sendo observados. Nessa primeira alunissagem, os astronautas testemunharam uma coisa que não era da Terra. Essas declarações foram negadas pelas autoridades da NASA, como costumam fazer em casos como esses. No entanto, eles nunca mais programaram missões tripuladas à Lua. 3, 2, 1. Ignição ativa e operante. Será que não é seguro ir à Lua porque estamos sendo observados? E não por seres humanos, mas por seres de outros planetas? Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar
viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade. Esta noite, às 8h10, no History Channel. Chegou um lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Chegou um lance de sorte. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Acredito em Oak Island desde que era menino. Sonhei com tesouros, riquezas escondidas, túneis subterrâneos. Oak Island são 228 anos de paixão e mistério. Certamente havia vontade no seu empreendimento. Existem muitas razões para chegar ao fundo deste mistério. O tesouro da ilha. Quinta, no History Channel. Bem-vindos à inexplicável América Latina. Um mundo digno de se conhecer. Aqui teremos mistério, mistério e mais mistério. Você vai ter que ver para crer. Inexplicável América Latina, no History. Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade. Esta noite, às 8h10, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Já viram uma coisa assim? Não. Presa de madeira saindo da água? Ou poderia ser uma armadilha destinada a perfurar o casco de quaisquer barcos que vieram para a Terra para roubar o misterioso tesouro de Oak Island? De acordo com registros históricos, águas próximas a Oak Island foram conhecidas como um refúgio para piratas. Pode ser que algum deles escondeu uma porcentagem do seu saque na ilha? O tesouro da ilha. Quinta, no History Channel. A história sempre contou que se a cabeça número 7 da palmeira crescesse, Ica acabaria submersa em água. Por muitas gerações, sempre que brotava, cortavam e cortavam. Os anos se passaram e deixaram de dar a devida importância para essa 7ª palmeira. E foi no ano de 1998 que ela brotou de novo. E a cidade de Ica sofre uma enchente terrível. Poderia uma maldição ser tão poderosa a ponto de reverter a própria natureza? Inexplicável América Latina, no History. Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e
Contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Nas últimas décadas do século XX, com as bases estabelecidas pelos programas espaciais anteriores, a corrida para conquistar o espaço avançou com passos gigantescos. Assim também como os encontros que os astronautas pioneiros tiveram com OVNIs. E embora as agências governamentais oficiais tenham se empenhado em silenciar esse fenômeno, vários astronautas não puderam ser calados. Edgar Mitchell foi um astronauta que fez parte da tripulação da missão Apollo 14. Sua história é uma das mais fascinantes no mundo da ciência espacial. Em 5 de fevereiro de 1971, a terceira das missões Apollo, que conseguiram pousar na superfície da Lua, foi realizada levando a bordo o astronauta Edgar Mitchell e um dos pioneiros da exploração espacial, Alan Shepard. Os dois astronautas conseguiram estabelecer o recorde de maior permanência e exploração na superfície da Lua, passando mais de 33 horas realizando experimentos e observações. No entanto, Mitchell não ficou famoso só por causa da missão lunar. Uma das suas declarações mais lembradas foi quando ele disse que o governo dos Estados Unidos tinha provas da existência de extraterrestres, mas que essas provas foram encobertas sistematicamente. O astronauta Edgar Mitchell, impactado pela viagem que fez, descreveu uma conexão muito diferente entre sua vida, a natureza e, derivado dessa experiência mística que ele também sentiu, fundou uma organização para compartilhar a experiência com suas próprias palavras, o que ele tinha vivido. E para tentar explicar a amplitude de estar conectado, como ele descreve, com o universo como um todo. Dá para acreditar no que estamos vendo? Edgar Mitchell será lembrado como um pioneiro da exploração espacial, mas também como um homem que abriu caminho para a verdade sobre os encontros entre OVNIs e astronautas. Um caminho que muitos dos seus colegas da Estação Espacial Internacional continuam seguindo. O astronauta Leroy Chiao é um dos astronautas que participou de mais missões. Ele participou de 4 missões e teve a oportunidade de testemunhar e descrever que via luzes estranhas em forma de fileira. E depois, na tentativa de encontrar uma explicação, ele chegou a dizer que eram as luzes da Terra, as luzes de um navio, por isso as viu em formato alongado. A cúpula da NASA indicou que esse avistamento poderia ser atribuído a efeitos ópticos normais produzidos pelas próprias luzes da Estação Espacial Internacional. No entanto, um objeto estranho, com uma forma muito similar, causou grande controvérsia entre cientistas de várias universidades pelo mundo. Em outubro de 2017, acredito que foram feitas as primeiras observações do Oumuamua. Inicialmente acreditava-se que era um cometa, mas quando perceberam que não havia emissões de poeira ou gelo, ficou evidente que se tratava de algo anormal.
O objeto tinha dimensões de 400 metros de comprimento, 40 metros de largura, uma superfície completamente avermelhada, girava rapidamente e tinha uma trajetória caótica. Os primeiros a observá-lo foram o projeto Pan-STARRS da Universidade do Havaí, que naquele momento o batizaram de Oumuamua, mensageiro de longe que chegou primeiro. O que mais confundia os cientistas eram as mudanças de velocidade e trajetória desse mensageiro misterioso. Seu percurso foi acompanhado e analisado a partir da Terra durante 3 noites. Através da Universidade de Harvard e da Smithsonian nos Estados Unidos, os astrônomos Glenn Beck e Loeb conduziram estudos relevantes e concluíram que se tratava de um artefato artificial, muito provavelmente enviado por uma civilização alienígena até as proximidades do nosso planeta para nos observar. E imediatamente, quando essa notícia foi divulgada, causou uma grande agitação internacional devido às características desse objeto celeste. O Oumuamua foi o primeiro objeto que não se originou do sistema solar. Em outras palavras, era um objeto que veio de fora e, portanto, era um objeto que precisava ser estudado bem de perto. Após 3 noites, o Oumuamua desapareceu de vista. Será que fomos capazes de receber a mensagem que ele queria nos deixar? Será que todos esses OVNIs cilíndricos, enviados há décadas por alguma civilização, são tentativa de nos dizer alguma coisa? Em 1958, um astrônomo mexicano conseguiu capturar com seu telescópio um charuto voador. Ele foi chamado assim porque tinha a forma exata de um charuto voador, de um cilindro. O testemunho dele se soma à grande quantidade de casos documentados desses objetos em forma de cilindro, em forma de charuto. As espaçonaves em forma de cilindro não estão apenas próximas da estação espacial, mas também aparecem na atmosfera terrestre. Por que, então, a NASA nega a existência delas? Em 2014, o rover Curiosity conseguiu capturar na atmosfera de Marte um objeto em forma de cigarro ou charuto. Isso é muito importante, porque aqueles que conseguiram ver essas imagens afirmaram que se tratava de um objeto decolando do planeta Marte. Isso significa que a NASA conhece a origem dessas naves? Gary McKinnon é um hacker inglês que conseguiu invadir 97 computadores da NASA, considerado um dos ataques cibernéticos mais importantes, tanto para a milícia americana quanto para a área de pesquisa espacial. Ele afirma ter encontrado 4 pastas e nessas 4 pastas conseguiu detectar a presença de uma fotografia não processada, onde se vê um objeto voador não identificado em forma de charuto. OVNIs cilíndricos, como que vigia de perto a Estação Espacial Internacional. Oleg Artemiev é um astronauta russo que também teve a oportunidade de gravar em vídeo ou fotografar esses fãs. E ele fotografou ou gravou em vídeo um objeto em forma de cilindro, em forma de charuto. Essa testemunha se junta à grande quantidade de casos, tanto por parte dos astronautas americanos quanto russos. Esse fato não é suficiente para descartar a possibilidade de se tratar de reflexos ou efeitos ópticos? Ao silêncio natural da NASA diante desse tipo de situação, somou-se a misteriosa desconexão das câmeras da estação espacial. Será que estão ocultando a verdade? Acredito em Oak Island desde que era menino. Sonhei com tesouros, riquezas escondidas, túneis subterrâneos. Oak Island são 228 anos de paixão e mistério. Certamente havia vontade no seu empreendimento. Existem muitas razões para chegar ao fundo deste mistério. O tesouro da ilha. Quinta.
History Channel. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade, esta noite, às 8h10, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. Quando ocorrem fenômenos estranhos, tentamos entendê-los. Mas são tão incríveis que vão além da razão. E a única maneira de acreditar que são possíveis é estar diante deles. Você vai ter que ver para crer. No History. Em 10 de outubro de 1967, entrou em vigor esse Tratado das Nações Unidas que acabou se tornando a base do direito internacional em relação às atividades e princípios que podem ou não ser realizados no que a ONU chama de espaço ultraterrestre, comumente conhecido como espaço exterior. Em janeiro de 2020, foram estabelecidos protocolos muito específicos para considerar a presença de astronautas extraterrestres, seres de outros planetas que nos visitem, os quais devem ser considerados com os mesmos direitos e leis que os humanos em relação à sua proteção, bom estado físico, mental e sua presença em nosso planeta. Além disso, o tratado obriga que qualquer encontro com uma civilização alienígena por parte de um astronauta seja primeiro informado e relatado às Nações Unidas antes de qualquer governo ou organização mundial. Os astronautas são considerados pela ONU como embaixadores da humanidade no espaço exterior. Eles são solicitados a ter um bom comportamento e atitude impecável, pois de uma forma e de outra estão representando a espécie humana. Existe um artigo muito interessante do advogado Andrew Hawley, publicado em 1953. Sua ampla experiência como jurista, bem como vice-presidente da Associação Internacional de Astronautas, o levou a considerar os extraterrestres como pessoas que devem ser regidas pelas mesmas leis que as pessoas da Terra e que devem ter todos os direitos à vida e serem protegidos de danos. Além disso, fica registrado que o ser humano possui e é dono do planeta Terra, juntamente com o espaço circundante, de modo que nenhuma civilização extraterrestre possa legalmente reivindicar a apropriação de qualquer uma dessas áreas. Tudo isso levanta a questão se realmente existem protocolos sérios que atendam às expectativas diante de um iminente contato extraterrestre. Por sua vez, parece que os OVNIs sempre estiveram interessados em nós em busca da paz. Ou não. Faço essa pergunta porque uma das situações mais estranhas que ecoaram nos últimos anos foi a falha do teste do foguete Falcon 9, pertencente à renomada empresa SpaceX.
No primeiro dia de setembro de 2016, em Cabo Canaveral, a empresa SpaceX realizou os primeiros testes do Falcon 9. Pela primeira vez, uma empresa privada ousou lançar um satélite de banda larga ao espaço. Só que, infelizmente, o foguete explodiu, frustrando assim a primeira tentativa das empresas privadas de implementar seus satélites no espaço. As primeiras conclusões indicaram que algum defeito fez o tanque de combustível explodir. No entanto, um vídeo mostra um estranho objeto sobre a plataforma de lançamento momentos antes da explosão. As evidências são contundentes. O que cruzou perto do Falcon 9 era um Fanny. Até mesmo o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, afirmou por meio de suas redes sociais que sua equipe não descartava a possibilidade de ter sido um OVNI a causa do desastre. Ele declarou ter ouvido um som estranho no lançamento e, inclusive, não descarta a possibilidade de uma questão desconhecida. Talvez uma nave extraterrestre tenha se envolvido nesse acidente, nesse desastre. Será que aquele flash foi causado pelo OVNI? Será essa a causa da explosão da nave da SpaceX? E então, quais são as verdadeiras intenções do objeto cilíndrico que vigia tão de perto a estação espacial? Essa incógnita causou tanta repercussão que chegou até a NASA. Na NASA, aproveitando as redes sociais, eles iriam ter uma reunião com os cientistas e o pessoal técnico. E aí disseram, vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Podem perguntar. E nós aproveitamos. Durante o ano de 2022, os responsáveis pelos projetos da NASA, acompanhados por cientistas especializados, programaram responder publicamente às perguntas dos internautas. Foi nesse momento que eu e minha equipe tivemos uma ideia. Propor à NASA que respondesse sobre a presença do estranho cilindro diante da Estação Espacial Internacional. Ele diz, poderia nos dizer, por favor, quais informações a NASA tem sobre o que parece ser um objeto cilíndrico? Sim, sou eu, Chico Barney. E hoje não tem polêmica, tem novidade. Você sabia que a Assinante UOL tem acesso a conteúdos exclusivos? Pois é, são centenas de blogs a respeito de esporte, política e outros diversos assuntos. E você ainda ganha R$20 todo mês para usar na ingresso.com. Seja um assinante UOL por apenas R$19,90 por mês. O que você paga por mês volta em desconto em ingresso. Aproveite e assine agora. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade, esta noite, às 8h10, no History Channel. O Natal está chegando. E com ele, os melhores filmes de Natal. Larissa. Lucas, seus corações cheios de amor. Os abraços ao lado da árvore nunca faltam. Música natalina dá ritmo aos sentimentos. E é o momento perfeito para fazer um grande concerto. Deliciosos aromas de biscoito invadem o ar. É hora de acender as luzes da árvore. Com os melhores filmes de Natal. Estou no personagem? Não, sim, talvez. Tô ouvindo algo que adoro. Feliz Natal! Só no Lifetime. No Lifetime. Vocês lembram que, junto com minha equipe, decidimos nos coordenar para
que a NASA não pudesse ignorar a pergunta sobre o OVNI em forma de cilindro que aparece perto da Estação Espacial Internacional? Pois bem, o evento que pretendia esclarecer dúvidas e gerar uma aproximação entre os cidadãos e a agência espacial mais importante do mundo acabou gerando mais desconfiança e incerteza. Vamos responder mais 3 perguntas de cima para baixo e encerramos? Temos uma direcionada ao Thomas. Ele diz: poderiam nos dizer, por favor, quais informações a NASA tem sobre o que parece ser um objeto cilíndrico? Também pergunta se atualmente existem imagens ou vídeos na base de dados da NASA com relação aos OVNIs. A próxima é também sobre um OVNI. Se eles enfatizam nas redes sociais, nós ouvimos. Só gostaria de dizer que não tenho a competência de responder a cada uma dessas perguntas, porque, francamente, eu não sei o suficiente. Eu só posso agradecer pela empolgação e interesse de todos e pedir um pouco mais de paciência, enquanto chegamos a uma solução que seja muito mais escalável e possamos responder perguntas específicas. Mas como eles não têm respostas para algo que acontece ao redor das espaçonaves há décadas? Será que não queriam responder? Será que não sabiam o que responder? Na NASA, de certa forma, eles não podem revelar a todo o público a verdade. Mas, ao terem essas evidências, e nas diferentes transmissões da Estação Espacial Internacional, surge uma dúvida. Quando existe essa dúvida, é preciso investigar. Como? Olhando para o céu. Não sabemos. Essa foi a resposta que obtivemos diante da insistência da minha equipe e de centenas de cidadãos ao redor do mundo que queriam saber a verdade sobre o OVNI cilíndrico. A NASA está dizendo a verdade ou eles estão só seguindo a tradição dos governos de esconder informações? O que é e o que faz esse OVNI cilíndrico? Eles dizem que não sabem. E nós só temos mais 7 anos para tentar desvendar esse mistério. Está previsto que quando terminar a vida útil da estação espacial, ela vai cair no Oceano Pacífico, em um lugar chamado Cemitério das Naves. Lá repousam no fundo do mar os restos de inúmeras missões de naves espaciais e satélites que participaram da exploração do espaço. Desde que foi lançada em órbita em 1998, a Estação Espacial Internacional, foram realizados mais de 3.000 experimentos científicos, um dos maiores feitos da humanidade na corrida espacial. Para a época, foi o conceito mais revolucionário que foi divulgado e até contribuiu para avanços tecnológicos, não apenas para a ciência, mas também para os instrumentos que usamos em nossas casas hoje em dia. Existem várias razões pelas quais a Estação Espacial Internacional deixará de funcionar. Uma das principais é que a NASA argumenta que as explorações espaciais no futuro serão realizadas por empresas privadas. Infelizmente, todos os avistamentos fotografados ou vídeos que vieram da Estação Espacial Internacional serão encerrados em 2030. E o que eu penso é que esses cilindros, na verdade, são naves-mãe de vigilância e, inclusive, essas são as razões pelas quais o projeto na Estação Espacial Internacional terminou. Não tanto por aspectos orçamentários do próprio programa espacial, mas pelo medo que os astronautas que chegaram à Estação Espacial Internacional tiveram. Talvez, nos poucos anos que restam para a Estação Espacial Internacional, possamos conhecer a verdadeira opinião que a NASA não soube ou não quis nos dar sobre o OVNI cilíndrico quando perguntamos diretamente a eles. Talvez as respostas cheguem quando uma nova era de conquista espacial começar. Será que essas futuras naves de turismo espacial serão visitadas pelos OVNIs que vigiaram de perto a Estação Espacial Internacional?
vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Eu e minha equipe passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs e a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relato de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo no nosso espaço sideral. Mas qual o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem anônimos? Junte-se a mim na busca por todas essas respostas dentro do Expedientes Secretos. Não é segredo que os diferentes centros de poder do planeta são constantemente visitados por fenômenos aéreos não identificados. Centenas de vídeos e milhares de testemunhas confirmam essas visitas. Agora a pergunta que todos devemos fazer é: por que esses avistamentos não são divulgados publicamente pelos governos? Será que eles não os veem? Ou talvez eles prefiram não vê-los? Por que eles decidem não nos contar o que está acontecendo? O que estão escondendo da gente? Mas o que é isso? Olha ali. Ali em cima. A gente não devia estar aqui. Minha nossa, o que é isso? Vem dar uma olhada nisso, cara. São extraterrestres? Na madrugada do dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 3 da madrugada, o Pentágono, um dos lugares mais restritos, privados e seguros do planeta, teria sido visitado por uma espaçonave alienígena. Pelo menos 4 pessoas testemunharam esse evento incrível. A primeira das testemunhas se chamava Alex. Ele usou um pseudônimo porque não quis ser relacionado com esse avistamento impressionante. Ele estava caminhando no cemitério de Arlington, a 2,5 quilômetros do Pentágono, tirando fotos, quando de repente viu uma enorme pirâmide flutuante e decidiu mudar a câmera para o modo de vídeo para capturar uma das evidências mais extraordinárias desse avistamento. Ele não estava sozinho. Sua esposa estava com ele. Os dois ficaram surpresos e até assustados. Eles não sabiam exatamente o que estavam vendo. A gente não devia estar aqui. Como podemos ver, o tetaedro se mistura com a escuridão da noite. Mas, com uma pequena correção de alto contraste, conseguimos ver mais claramente o que estava acontecendo no território aéreo do Pentágono. Algum tempo depois, Alex comentou que a primeira coisa que veio na mente dele foi que estavam testando uma arma secreta. Além disso, naquele momento, ele pensou que apenas ele e a esposa tinham visto aquilo. Amor. Mas eles estavam errados. Tinha outras testemunhas, Nick e Richard. Eles estavam a cerca de 800 metros do Pentágono. Estávamos saindo de uma festa e um deles pegou uma câmera. No começo, eles não entenderam. Pensaram que era um holograma ou efeitos especiais. Mas de perto, eles perceberam que era realmente um objeto não identificado. Olha pra cima. Olha, cara.
avião. Cara, isso é muito grande. Cara, eu acho que é um balão meteorológico. Não, cara, isso não é um balão. Isso é coisa de extraterrestres. Vira pra direita. Depois de dar várias voltas, eles registraram a área novamente. No segundo vídeo, podemos ver claramente o tetraedro girando em seu próprio eixo. A luz da cidade se reflete em alguns dos seus lados. Não tinha muitas pessoas perto deles. Do lado dos seus veículos, não vemos outros carros. Em poucos minutos, o fenômeno aéreo não identificado desapareceu. Naquela manhã tivemos mais testemunhas e mais evidências em vídeo. Uma pessoa chamada Faru estava passeando com um cachorro muito perto do monumento da Força Aérea, quando percebeu, olhando para cima, a presença do tetraedro. Ele resolveu pegar o celular e gravar outro vídeo extraordinário dessa presença inexplicável. Mas o que é isso? Isso é coisa de extraterrestre, eu tô te falando. Embora fosse de madrugada, as evidências nos permitem reconstruir o que aconteceu. O primeiro vídeo foi gravado no cemitério de Arlington, a 2,5 km de distância. Os outros vídeos, do Nick e do Richard, foram na interestadual. O primeiro a uns 800 metros. Como eles decidiram voltar várias vezes, conseguiram um segundo vídeo a uma distância semelhante na Washington Boulevard. E mais um outro vídeo, outra prova muito importante, foi gravado perto do memorial da Força Aérea pelo Faru, a mais ou menos 1,5 km de distância. Diferentes vídeos, diferentes testemunhas que capturaram simultaneamente essa pirâmide OVNI. Uma coisa extremamente importante é que nenhuma das testemunhas se conheciam. Nem se cruzaram antes ou depois do ocorrido. 3 vídeos separados, capturados de 3 pontos de vista diferentes, registraram um OVNI sobrevoando o mais poderoso e influente centro de governo do mundo. E, no entanto, ninguém disse nada. Por que esse fato relevante não foi divulgado em nenhum meio de comunicação? A intenção dos Estados Unidos era escondê-lo? Ou talvez tenha sido o produto de uma grande farsa? Depois de uma investigação complexa, eu e minha equipe conseguimos contatar as testemunhas daquele evento. Você ficou surpreso quando viu essa pirâmide enorme flutuando sobre o Pentágono? Sim, claro que eu fiquei surpreso e depois assustado. Porque você sabe, ali era o Pentágono, a Marinha, né? A que altura você acha que ele estava? Acho que estava a uns 100 metros. Ou talvez 100 metros? Até mais, uns 200 metros. Você sabe dizer o tamanho? Bom, eu acho que ele pegava 12 janelas do Pentágono. Então, uns 100 metros, uns 200 metros talvez. É? Alguma coisa assim. Você acha que pode ter sido uma projeção holográfica? Acho que pode ser. Eu não sei, porque pra mim parecia sólido. Se foi uma projeção holográfica, eu acho que foi muito boa. Quer dizer, eu nunca vi uma tecnologia holográfica assim. E eu nem sei se uma tecnologia dessa natureza existe. Mas eu suponho que exista uma possibilidade de que fosse isso, sim. Mas se foi, parecia que estava lá mesmo. Parecia completamente real e sólido. Você viu o reflexo das luzes nas laterais do objeto? Vi, isso foi muito estranho. Eu realmente não pensei. Enquanto eu vi aquilo, eu não pensei muito nisso. Só mais tarde, quando eu fui assistir o vídeo e vi. Tem luzes nas laterais. Bom, isso com certeza não é um holograma. Eu acredito mais que era, sei lá, algum tipo de máquina voadora ou alguma coisa que não era desse mundo. Com certeza não era nada que eu já tinha visto antes. Com certeza não era. Eu faço o que eu posso para convencer as pessoas que eu não sou louco. O que está acontecendo é real.
Alguma coisa muito estranha aconteceu naquela noite. Não era como se ele tivesse voado. Era mais como se ele tivesse desaparecido em um piscar de olhos. Em um momento ele estava lá e no outro não. Isso foi realmente inexplicável. Ele desapareceu? É, de um segundo para o outro. Muitas pessoas te procuraram para te entrevistar? Bom, você foi a primeira pessoa. Você conhece algumas das outras testemunhas que gravaram os outros vídeos? Não. Você diz pessoalmente? É. Não. Nenhum veículo de mídia, nenhum entrevistador, ninguém te procurou? Ninguém entrou em contato com você? Não. Essa é a primeira entrevista que você dá sobre o evento? É a primeira. Por quê? Nem o governo dos Estados Unidos, nem nenhum dos seus órgãos oficiais tentaram entrar em contato com essas testemunhas? Será que eles esperavam que seus relatos fossem considerados fantasias e mentiras? Surpreendentemente, eles não foram os primeiros a registrar um objeto assim sobre os centros do poder do planeta. Isso já tinha acontecido no Kremlin. Sobre o Kremlin, uma pirâmide exatamente com as mesmas características apareceu e foi gravada, permanecendo lá não só um minuto, mas ficou parada lá a noite toda até o dia seguinte. Na madrugada do dia 9 de dezembro de 2009, 3 testemunhas circulavam perto da Praça Vermelha em Moscou quando viram uma coisa que as surpreendeu na Catedral de São Basílio. Eu acho melhor a gente ir pro outro lado, para ter uma visão melhor. Vamos ver daquele lado. O que você acha? Parece que tá voando muito alto. Tá parado. Tem alguma coisa sustentando isso? Nossa, é muito estranho. Amanhã vou estar falando sobre isso. O enigmático objeto pairou sobre o Kremlin durante pelo menos 3 horas e 15 minutos. Outra testemunha conseguiu gravá-lo nas primeiras horas do dia, por volta das 8h15 da manhã. As imagens rapidamente chegaram ao noticiário e os vídeos que registravam o OVNI viralizaram, se tornando os mais vistos nas redes sociais russas. Alguns acreditam que era um OVNI e que parece com um cruzador imperial de Star Wars. O vídeo mais comentado, pelo menos na internet, é o de um OVNI sobrevoando o Kremlin. São 2 vídeos, um gravado de dia e outro de noite. Os 2 vídeos da invasão alienígena, entre aspas, é claro, foram filmados por amadores. No entanto, esse OVNI causou uma grande sensação. Ambas as gravações alcançaram o topo da versão russa do YouTube. Jornalistas do jornal britânico Daily Telegraph relataram um OVNI, mas ainda não existiam comentários de fontes oficiais. O analista militar britânico Nick Pope disse ao Daily Telegraph que essa é uma das gravações mais estranhas que ele já viu em sua vida. É claro que o OVNI, que sobrevoou o Kremlin no ano de 2009 e que pairou sobre o Pentágono no ano de 2018, são exatamente iguais. E mais uma vez, eu e minha equipe fomos os únicos a insistir, tanto que, 10 anos depois, conseguimos com exclusividade o único depoimento que os protagonistas deram. Como era o objeto? Como você se lembra dele? Bom, ele era preto e assim era difícil de ver no céu porque estava muito escuro. Qual você acha que era o tamanho dele? Eu calculo que aquele objeto tinha um comprimento de cerca de 100 metros, talvez mais, mas com certeza era grande. E ele estava a uns 300 metros acima do solo, mais alto que a Torre do Salvador do Kremlin. E a Torre do Salvador
é a mais alta do Kremlin. Ele estava girando no seu próprio eixo tão lentamente que a gente não percebeu na hora que ele estava girando. A gente achou que o governo de Moscou estava preparando um show para o ano novo, mas depois de assistir o vídeo, a gente percebeu que o objeto ele era autônomo. E quando as pessoas começaram a falar do vídeo, nós começamos a nos perguntar o que aquilo poderia ser. E particularmente eu me perguntei. O Robert tinha certeza de que aquilo era um OVNI. Não, ninguém nunca me entrevistou sobre esse fato. Você é o primeiro. Acho que está claro que há muitos anos os governos estão escondendo alguma coisa. Mas o quê? Oceania, continente localizado no hemisfério sul do planeta. Esta região é uma das áreas com maior número de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados. Depoimentos reais, vídeos inéditos e contatos com extraterrestres narrados pelas testemunhas. Nova série, Contatos Imediatos, Oceania, esta noite, às 9h15, no History Channel. Lifetime traz para você conteúdos originais únicos. Tem que ter magia. Isso vai ser ainda melhor do que eu imaginei. Mais estreias por semana. Lá em cima. Não perderia por nada. Talentos latino-americano exclusivos. Sou Marjorie de Souza. Oi, África Savala. Sou Cecília Galeano. Em dezembro, nossos Lifetime Movies são outra história. Com os melhores filmes de Natal. Só no Lifetime. Estou aqui para te levar em uma viagem para o outro lado da história. Imagine algo extraordinário. Algo que talvez seja de outro mundo ou de outra dimensão. Você só tem que ver para crer. Inexplicável América Latina, no History Channel. Prepare-se para descobrir os enigmas e trilhar o caminho do desconhecido. Estabelecer os limites da nossa fé através dos sentimentos e da razão. Venha mergulhar em um mundo que vale a pena conhecer. Em dezembro, no History Channel. Já viram uma coisa assim? Não. Presa de madeira saindo da água? Ou poderia ser uma armadilha destinada a perfurar o casco de quaisquer barcos que vieram para a Terra para roubar o misterioso tesouro de Oak Island? De acordo com registros históricos, águas próximas a Oak Island foram conhecidas como um refúgio para piratas. Pode ser que algum deles escondeu uma porcentagem do seu saque na ilha? O tesouro da ilha. Quinta. No History Channel. Você seria capaz de entrar no Triângulo das Bermudas? Você abriria o túmulo de um faraó egípcio correndo o risco de ser assombrado por sua maldição eterna? Venha viajar com nossos especialistas ao mundo do desconhecido para tentar entender os limites entre a realidade e a ficção. Mitos e mistérios da humanidade, esta noite, às 8h10, no History Channel. Eu não pude evitar num certo ponto de uma conversa particular com o secretário-geral Gorbachev. Quando eu pensei que somos todos filhos de Deus, não importa em que lugar do mundo vivemos. Não pude deixar de dizer como poderiam ser fáceis as nossas tarefas dessas reuniões que realizamos se de repente surgisse uma ameaça ao nosso mundo, vinda de alguma espécie de outro planeta, lá fora no universo. O fenômeno piramidal que flutuou sobre o Pentágono no dia 19 de dezembro de 2018 reabriu um novo debate que vem sendo abafado por décadas. Os governos terrestres estão em comunicação com seres de outros planetas? Os extraterrestres compartilham os mesmos objetivos que a gente? Ou eles têm seus próprios planos
onde a Terra é apenas um peão de xadrez. Naquele ano de 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha assinado uma lei estabelecendo que o espaço sideral seria militarizado. Os perigos para o nosso país estão evoluindo constantemente e nós também temos que evoluir. Para isso, assim como reconhecemos o ar, a terra, o mar e o cyberespaço como domínios vitais de combate, agora temos que reconhecer o espaço como uma região independente e supervisionada por um novo comando unificado de combate. O que Ronald Reagan tinha começado em 1994, agora Donald Trump continuava com essa situação.